Gênesis capítulo 24. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Versículo 7. A experiência no Monte Moriá sobre a submissão de Abraão à ordem divina geralmente ofusca o fato de que também houve submissão por parte de Isaque. Em idade avançada como estava seu pai, Isaque poderia facilmente ter se negado a deitar naquele altar. Mas a fé que fez Abraão levantar o cutelo para imolar seu filho era a mesma que mantinha o filho como uma ovelha muda, conivente com a vontade de Deus. E por isso, a obediência de Isaque é tão admirável quanto a obediência de Abraão. Porque Abraão foi obediente porque ouviu a voz de Deus, e Isaque porque havia aprendido a obedecer ao Senhor através de seu pai. Uma das características da impiedade nos últimos dias é a desobediência aos pais. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. E uma das características da piedade é justamente o contrário, a união do coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Malaquias capítulo 4, versículo 6. A unidade na fé naquela experiência entre pai e filho é o propósito de Deus para o seu último remanescente. O Espírito Santo tem apelado a cada coração para que busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo e o invoquemos enquanto Ele está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. E isso, amados, em unidade. João capítulo 17, versículo 23. Notem que assim que o capítulo 22 de Gênesis encerra a experiência em Moriá, foi dada notícia a Abraão, Gênesis capítulo 22, versículo 20, de que seu irmão havia constituído descendência. E o detalhe mais interessante é que lhe foi dito que Betuel gerou a Rebeca. Gênesis capítulo 22, versículo 22. Era como se Abraão tivesse conhecido de antemão o nome de sua futura nora. A obediência de pai e filho seria recompensada. E no capítulo de hoje, mais uma vez, nos deparamos com a submissão de Isaque. A Bíblia diz que era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Gênesis capítulo 25, versículo 20. E em nenhum momento percebemos algum tipo de negativa por parte de Isaque, mas seu silêncio novamente declarou sua lealdade e confiança no Senhor. E mesmo apesar de seu caráter firme e íntegro, ainda assim Abraão não confiou em enviá-lo à sua terra natal. Um cuidado que tantos têm dispensado a seus filhos, muitas vezes permitindo que vão e frequentem ambientes que podem corromper os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Guiado pelo Espírito Santo, certo de que o anjo do Senhor tomaria a frente daquela missão, Abraão enviou seu servo de maior confiança à casa de seus parentes. Que tremenda responsabilidade daquele servo! E isso lhe pesou no coração, de forma que não ousou se dirigir a Deus em seu próprio nome, mas em nome de seu senhor Abraão. A comunhão de Abraão com Deus era tão profunda, tão intensa e tão visível, que seu nome tornou-se uma espécie de garantia para que aquela oração fosse atendida. E que relato magnífico de como Deus responde à oração humilde. Observando em silêncio Rebeca realizando exatamente o que tinha acabado de pedir em oração, imagino aquele servo boquiaberto, tendo seu coração batendo forte. Sabem, amados, há pouco ouvi um sermão ministrado por meu pastor local, Tarcísio Pereira, comparando esse relato com a obra de Deus em sua igreja. Ele comparou o servo ao Espírito Santo e Rebeca à igreja de Deus, sendo adornada para Isaque,
que representa a Cristo. E faz todo sentido. Como aquele servo teve pressa em levar uma esposa para o filho de seu senhor, muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído, o Espírito Santo não vê a hora de apresentar a Cristo a sua igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 27. Portanto, amados, uma característica que precisa ser encontrada em nós é a submissão à vontade divina. Como pais, como filhos, como servos, o Senhor espera de nós nada menos do que a obediência. E não me interprete errado, por favor. Não estou falando em salvação por obras. Acredito que o que temos estudado em Gênesis nesses últimos dias são claros o suficiente quanto a isso. Que a nossa obediência seja gerada pela fé que temos no Senhor e nos seus planos. E a nossa submissão e confiança promova em outros o desejo de encontrar Jesus, o mesmo desejo que fez Rebeca declarar com convicção: irei. Então, como Isaque a amou, seremos amados por Cristo por toda a eternidade e seremos o seu consolo, pois ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías capítulo 53, versículo 11. Oremos, amados. Nosso Deus eterno, a tua palavra permanece viva e eficaz e permeia o nosso coração com a envolvente e maravilhosa obra do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Queremos te ver através do estudo das Escrituras. Queremos te conhecer cada dia mais. Faz-nos submissos à tua vontade, Pai, e renova em nosso coração a alegria em tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, filhos submissos ao Pai. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.